Com direito à vitória do SBT contra o Jornal Nacional e uma arrecadação 5 vezes maior na comparação com a Flá TV, o Flamengo conquistou na noite dessa quarta-feira mais um título do Campeonato Carioca e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os bastidores dessa conquista. Quero te falar também a respeito do futuro de Jorge Jesus. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de falar sobre o 36º título carioca do Flamengo, queria dar um toque para você que me vê aqui todo dia falando sobre futebol. Tenho certeza que você adoraria viver de futebol e de fato é algo muito gratificante. Existem várias formas de faturar com futebol, mesmo se você não tiver nascido com um dom para ser um atleta profissional. Quer aprender a lucrar assistindo a jogos de futebol agora mesmo e sem gastar absolutamente nada? Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse vídeo e você vai acessar o melhor canal de YouTube do mundo a respeito de trade esportivo. Trata-se do Full Trader Esportes. E você ainda vai ganhar um presente surpresa. Basta acessar esse canal, se inscrever e conferir. Tenho certeza que você vai curtir. Agora falar sobre mais uma conquista do Flamengo no Campeonato Carioca, a terceira nos últimos 4 anos. Só o Botafogo conseguiu quebrar essa hegemonia, tendo sido campeão em 2018. É bem verdade que as duas vitórias do Flamengo contra o Fluminense agora, nas finais de 2020, estiveram longe daquele futebol que a gente imaginava. Vitória por 2-1 no último domingo, vitória por 1-0 nessa quarta-feira, jogo bem fraco, em que o Fluminense jogou para não perder. O Flamengo até fez um bom primeiro tempo, mas fez um segundo tempo só razoável e conseguiu marcar o gol do título no finalzinho com o Vitinho. Não dá nem para dizer que era o gol do título, porque o 0-0 já garantia a taça ao Flamengo. Com a vitória, o Flamengo só aumentou a vantagem em relação ao Fluminense. Quinto título de Jorge Jesus à frente do Flamengo. Ele se tornou o segundo técnico mais campeão em toda a história do clube, só atrás do Carlinhos com 6 taças. E a curiosidade é que nesse momento o Jorge Jesus já tem mais títulos, 5, do que derrotas, 4 derrotas. Outro ponto que queria destacar para você é a respeito de Gabigol, mais uma vez artilheiro de um campeonato vestindo a camisa do Flamengo. Esteve suspenso, assistiu a partida das arquibancadas, mas ainda assim terminou o campeonato com 8 gols marcados. Já havia sido artilheiro também da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca da temporada passada. Antes de te falar sobre a audiência e o futuro de Jorge Jesus, queria apresentar mais informações importantes e curiosas. Quero começar com as curiosas, destacando Jair Bolsonaro, presidente da República, que postou uma foto no seu Instagram durante a partida vestindo a camisa do Flamengo. Ele é torcedor do Palmeiras declarado, mas tem andado bem próximo do presidente Rodolfo Landim, como por exemplo ao assinar a medida provisória que ajudou demais o Flamengo e permitiu que o Campeonato Carioca terminasse com a partida sendo exibida pelo SBT, grande concorrente da Globo. O Bolsonaro, que nunca escondeu de ninguém que não gosta da Globo, apareceu nessa foto apontando para o símbolo do SBT que aparecia na tela do jogo. E essa partida exibida no SBT vai render aproximadamente 4,5 milhões de reais ao Flamengo, quase 5 vezes mais na comparação com o que o Flamengo faturou, por exemplo, no jogo contra o Boa Vista, aquela primeira partida com exibição na Flá TV. Expliquei com todos os detalhes esses 4,5 milhões de reais nesse vídeo, que eu vou deixar o link por aqui, mas só para você ter uma ideia, as 6 cotas de TV Master que seriam vendidas pelo SBT, todas foram vendidas. O SBT ainda conseguiu uma série de outras cotas regionais e dá para considerar um sucesso do ponto de vista comercial a transmissão do Fla-Flu, que decidiu o Campeonato Carioca de 2020. Bora começar a falar sobre a audiência, iniciando pela Flá TV e pela Flu TV. A emissora de TV do Flamengo pôde transmitir a partida com imagem e áudio, até porque o mando era do Flamengo. Ainda assim, os números não foram tão bons. Pico de audiência no primeiro tempo de 1.300.000 espectadores únicos de forma simultânea. Esse número se repetiu durante a maior parte de todo o segundo tempo, mas não conseguiu alcançar nem 1.400.000. Dessa maneira, vai caber à Flu TV o recorde de audiência em uma live no YouTube no mundo. Foram 3,59 milhões de espectadores únicos no Fla-Flu da Taça Rio. Aquele título conquistado pelo Fluminense na cobrança dos pênaltis foi justamente durante os pênaltis que se atingiu esse pico de 3,59 milhões. A audiência pequena de 1.300.000 da Flá TV nessa quarta-feira tem tudo a ver com a transmissão em TV aberta para todo o território nacional do SBT. A Flu TV não teve direito a transmitir a partida com imagem, apenas com áudio. O narrador e o comentarista apresentavam a partida enquanto as imagens ficavam fechadas no Odair Hellmann, técnico do Fluminense. A Flu TV registrou uma média de mais ou menos 24 mil pessoas de forma simultânea, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.
Bom, quero começar agora a falar sobre a guerra entre SBT e Globo, algo que já estava projetado a partir do momento que na sexta-feira passada o SBT anunciou que transmitiria a partida final entre Flamengo e Fluminense. E para começar já tem uma informação extremamente importante. O Fla-Flu do SBT conseguiu derrubar o Jornal Nacional pela primeira vez em 5 anos. É que desde 2015 o principal programa jornalístico da Globo não perdia na audiência para nenhuma outra emissora. Isso aconteceu a partir das 21h15, quando o SBT alcançou 27 pontos contra 25 da Globo. No fim do primeiro tempo, a média do SBT foi de 25 pontos, tendo alcançado picos de 29. Veio o intervalo do primeiro para o segundo tempo e a novela da Globo, Fina Estampa, conseguiu recuperar a primeira colocação. Na etapa final, o SBT voltou a registrar o primeiro lugar de audiência durante a maior parte do tempo, tendo inclusive aumentado de forma considerável essa vantagem a partir do momento em que a novela acabou e o filme Jumanji passou a ser exibido na Rede Globo. Em determinado momento, o jogo registrou 34,6 pontos de pico de audiência contra 16,8 pontos do filme Jumanji. No final das contas, a média de audiência do SBT durante a bola rolando foi de 27,2 pontos contra 26,5 pontos da Globo. É bem verdade que esses números ainda são preliminares e vão ser confirmados nessa quinta-feira pelo Ibope. Preciso te contar também que em outras duas capitais o Fla-Flu conseguiu derrubar a Globo. Isso aconteceu em Manaus e Brasília, grandes redutos de torcedores flamenguistas. Já em Porto Alegre e também em Recife os números foram bons, mas não suficientemente bons para ultrapassar a Globo. Já na Bahia, a audiência começou bem ruim para o Fla-Flu, foi melhorando, mas também não a ponto de garantir a vitória no primeiro lugar para o SBT. Você deve estar se perguntando a respeito de São Paulo, certo? Média de audiência durante a exibição do jogo em São Paulo foi de 11,5 pontos, boa média de audiência, os entendidos esperavam algo na casa dos 10 pontos. São Paulo chegou a registrar pico de 14 pontos de audiência com o Fla-Flu, 25% a mais de audiência na comparação com as últimas quartas-feiras do próprio SBT. Já a Globo, durante a exibição da partida, teve média de 31,8 pontos e liderou com folga a todo horário. Guardei para o fim novidades a respeito do futuro de Jorge Jesus. Tinha muita gente que esperava que com o fim da partida ele confirmasse se vai para o Benfica ou se fica no Flamengo. Mas a Flá TV, a única emissora que teve a oportunidade de conversar com o técnico português, mais uma vez nem sequer perguntou sobre o assunto. Foi a terceira entrevista seguida que o Jorge Jesus respondeu a uma série de perguntas, mas nada a respeito de seu futuro. Todos os atletas do Flamengo também foram orientados a não dar entrevista e eles deixaram o estádio sem falar com a imprensa. Marcos Braz e Landim até deram alguns depoimentos. O presidente Landim, de forma bem rápida, chegou a dizer que na segunda-feira o Jorge Jesus estaria lá para dar treino, que o português havia garantido para ele que marcaria a presença na segunda-feira. O grande problema é que logo depois o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, disse que houve uma mudança no planejamento e a representação está marcada apenas para terça-feira à tarde. O Braz foi perguntado se o Jorge Jesus fica ou não. E ele não quis cravar a permanência do treinador, disse apenas que se tiver alguma novidade o Jorge Jesus tem que procurar a diretoria para tratar sobre o assunto. O Braz também se irritou quando de uma comparação a respeito da atual situação do Jorge Jesus com a de Reinaldo Rueda, que enrolou o Flamengo até ser anunciado como técnico da seleção chilena. O Braz garantiu que não há menor comparação para isso e lembrou alguns motivos, ou usou como argumentos alguns motivos. Ele lembrou que o Jorge Jesus tem conquistado tudo e falou também da pandemia. Eu não senti muito nexo em toda a explicação dele, mas o Marcos Braz não gostou da comparação entre a situação do Jorge Jesus com a de Reinaldo Rueda. A grande verdade é que essa novela não terminou na quarta-feira e possivelmente ainda vai ter mais alguns capítulos. Queria registrar algumas cenas importantes. Pouco depois da conquista, o Gabigol deu um longo abraço no Jorge Jesus, com direito a um cochicho no ouvido do técnico português. Ninguém conseguiu identificar ou entender o que ele falou, mas foi uma cena bem legal. Outra cena importante, no momento em que o troféu seria levantado, o Diego, como capitão, chamou o Jorge Jesus e deu ao técnico português a oportunidade de erguer a taça de campeão carioca. Instantes depois, os jogadores pegaram o Jorge Jesus e o atiraram para cima, gritando Mister, Mister, numa prova de que gostam muito do técnico, que já tem 5 títulos em pouco mais de um ano à frente do clube. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e todos os detalhes que eu trouxe de bastidor. Quem curtiu, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola e passe a ter direito a uma série de vantagens. Nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem live com o Léo, ex-lateral esquerdo do Santos, do Benfica e de vários outros times. Mas um pouquinho antes, vou abrir a live
para fazer o sorteio dos vencedores da camisa de Flamengo ou Fluminense e do gift card no valor de R$200 da Sandro Moscoloni, uma grife de sapatos bem legal que vai presentear um daqueles que acertaram o placar de 1 a 0 a favor do Flamengo. Te vejo de noite, tá bom? Abraço, tchau, tchau!